Oi, pessoal. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, meu escritório. É aqui que eu crio meus livros. É aqui que eu penso a nossa realidade. É aqui que imagino e crio situações que eu coloco nos meus livros. E resolvi dar uma paradinha para a gente conversar um pouco sobre literatura infanto-juvenil. Eu ando bastante assustada com o que eu tenho lido nas redes sociais. É uma quantidade enorme de absurdos, né? Começando pela até vontade de rir, desculpe, mas pela necessidade que os jovens estão tendo, alguns jovens, é claro, ainda bem, estão tendo, de que a ditadura militar volte para o país. Eles não têm noção, primeiro, do que é uma ditadura, né? Segundo, do que é uma ditadura militar, e terceiro, do que aconteceu no país durante o período da ditadura militar. Então, como eu tenho ficado muito preocupada, né, com o que se passa agora no entremeio da nossa juventude, o que eles conversam, o que eles trocam de ideias. Então eu resolvi fazer esse vídeo para começar realmente uma interlocução com o jovem, com a criança, que são os meus leitores, mas também com os professores, os pais e o público em geral. A situação mundial, nesse momento, é catastrófica, né? Nós temos vários holocaustos acontecendo no mundo inteiro e isso é muito preocupante. A situação do Brasil, pelo que me parece, é melhor do que em muitos lugares do mundo, exatamente por isso. E quando... É muito engraçado, desculpe, né? Tanto assim, mas é muito engraçado porque eu consegui eliminar os holocaustos todos dos meus livros, né? Então eu fico às vezes pensando que se eu pudesse interferir na realidade, certamente escreveria uma história bem melhor para a humanidade hoje em dia, que está completamente perdida, né? Desorientada em função do fanatismo religioso, mas não só por isso, também pela grande necessidade que os governantes têm de usurpar os países menores, os países mais próximos, em busca de riqueza, em busca de petróleo. Então, nós estamos passando por situações complicadas e que merecem a nossa reflexão. Como a minha intenção é bater um papo sobre literatura infanto-juvenil, eu acho que seria interessante começar a me reportar ao fato de que a maior parte dos escritores que escrevem para crianças e jovens não costumam abordar temas da nossa realidade, da atualidade, e nem temas que fazem parte do nosso cotidiano. Parece até que eles têm um certo receio em manchar a literatura destinada para a criança e para o jovem com questões sociais. E eu passei a minha vida inteira exatamente no caminho contrário, né? Tentando levar para a criança e para o jovem questões sociais, não exatamente apenas a questão social, mas a questão social como pano de fundo, como cenário das situações em que os personagens se envolvem e como que eles lidam no seu cotidiano, um com os outros, dentro de um contexto literário, com essas questões sociais. E eu tenho andado muito preocupada exatamente por isso, porque a criança hoje ela já está muito comprometida, né? Começa que ela já consome, desde que nasce, coisas enlatadas, né? Aquela comidinha enlatada, né? Que a mãe abre e já vem enlatada. Consome livros enlatados, consome filmes enlatados, consome músicas enlatadas, enfim, tudo enlatado. E eu acho que o destino dessas crianças será muito preocupante, porque elas vão ter que lidar com uma realidade social extremamente cruel,
O Brasil é um país ainda em desenvolvimento, com sérios problemas, e o enfrentamento e as conquistas são muito lentas. Desde que eu comecei a escrever, aliás, foi muito interessante porque eu comecei a escrever para crianças na época da ditadura militar, quando não se podia falar absolutamente nada. Eu era jornalista do Jornal de Ipanema, era editora do Jornal de Ipanema e conheci toda a intelectualidade da época. Tive o prazer e o privilégio de conhecer a Leila Diniz, entrevistei muita gente interessante naquela época para o jornal, o próprio Hugo Bidê, um pouco antes dele se suicidar, ele me deu uma entrevista que depois eu fiquei muito tocada, né, pela morte dele. Enfim, na verdade, as minhas matérias, por exemplo, no Jornal do Brasil, em grande quantidade, saem praticamente em branco, né? Então, havia a intelectualidade, os artistas todos se juntaram, né? E foi muito bonito esse processo de resistência à ditadura militar, do qual eu participei. E, na verdade, eu acho que eu comecei a escrever para a criança e para o jovem porque eu queria dizer coisas que não podiam ser ditas em outro contexto. Né? Entre ter os meus livros caçados, entre ter todas as minhas matérias censuradas, eu preferi começar, então, um tipo de abordagem mais simples, voltada para a criança, na esperança de que essa criança crescesse e transformasse o país, né, ajudasse na transformação do país, primeiro, né, acabando com a ditadura, ajudando a acabar com a ditadura militar e construindo um país melhor. Então, eu escrevi alguns livros, claro que dentro de uma qualidade poética, porque a literatura infanto-juvenil, ela é literatura, então ela é arte, então ela não é didática, ela não pode ensinar, ela não deve ensinar. Né? A literatura como um todo, a questão literária é uma questão, muitas vezes, de denúncia social, porque o autor, naquele momento, vive num regime de exceção, por exemplo, e ele, no cotidiano dele, precisa de enfrentar essas coisas e passar adiante o seu posicionamento, não como escritor, né? Mas o posicionamento daqueles personagens naquele contexto social em que todos vivem. Então, a literatura infanto-juvenil, apesar de ela ter sido sempre colocada à margem dessas questões todas, políticas inclusive, no meu caso não. No meu caso eu resolvi, de alguma forma, né, mesmo que fosse apenas pincelando, passando alguma coisa que poderia ser mencionada, discutida, levantada como questão, ou em sala de aula, ou na rua, ou com os colegas, ou em casa, alguma coisa que levasse ao pensamento crítico. Então, um dos meus livros, por exemplo, que eu escrevi na década de 80, pouco antes da ditadura militar terminar no Brasil, acabar, eu escrevi O Outro Lado do Tabuleiro, que é um livro muito famoso, ganhou muitos prêmios, ganhou o selo de ouro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ganhou o prêmio Alfredo Machado Quintela, também da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ele é um livro de suspense, né? Mas é um livro que trata basicamente de ecologia na década de 80, ninguém falava nisso ainda, não só abordando questões importantes ecológicas, mas também já em trechos, na tramazinha que tem ali dentro, né, do suspense dessa coisa toda, já falando um pouco dos prejuízos da ditadura militar. A Tide é uma personagem que ficou famosa, é uma mulher de 72 anos, muito engraçada, inclusive, e ela se envolve muito em situações assim, busca de criminosos, descobertas de situações em que os bandidos interagem com ela, e ela entra em situações também complicadas.
E ela é muito carismática, né? E por isso mesmo, 25 anos depois, eu aproveitei novamente a mesma personagem para escrever O Caso do Elefante Dourado, que é um livro que eu gosto muito. Aliás, eu adoro livro de suspense. Acho que a maior parte das pessoas gosta muito de livro de suspense, os jovens também. Mas é um livro, é uma trilogia, né? Depois eu vou mostrar o terceiro. São livros que trabalham no suspense, mas não se esgotam no suspense. Eles usam o suspense para trazer à tona questões que não podem passar desapercebido. Por exemplo, a questão do menino negro, né? Que socialmente é muito marginalizado, porque é negro e pobre. Então, são questões que são levantadas, que não são. O livro não é um lugar de discussão. O livro é um lugar de mostrar uma realidade que, em geral, existe, para ela ser, sim, discutida em outros lugares, né? Ou discutida pelo professor, ou discutida em sala de aula, ou discutida dentro da família, ou discutida com os colegas, enfim, em algum lugar. Então, o caso do Elefante Dourado começa com um roubo que aconteceu na Itália desta tela, né, do Peter Paul Rubin, que é uma tela belíssima. Eu tenho uma cópia aqui na minha casa que eu gosto muito. E, ao mesmo tempo, também trata de questões importantes no Brasil hoje, né? Que é o tráfico de drogas, a coisa do menino, né? Do menino negro, a coisa da importância, né? Que a TID mesmo busca, né? Essa importância, né? De manter uma certa dignidade, apesar das condições atuais do país. O terceiro livro, que saiu recentemente, que faz parte dessa trilogia, é As 13 Chaves, que se passa no Peru, em Machu Picchu, que é uma cidade belíssima, é um cenário maravilhoso, que todo mundo devia botar uma mochilinha nas costas e sair para conhecer. E os professores podem muito bem, através de fotos, né, levar os seus alunos nessa viagem maravilhosa. Os pais também. Aliás, é muito bom, né? Se alguém puder carregar o seu filho e levar uma viagem para o Peru para conhecer Machu Picchu, se tiver condições, eu acho maravilhoso, porque é uma cidade histórica, fala muito da nossa ancestralidade, aborda bastante a questão indígena e é muito importante. A TID passa por uma série de aventuras no Peru, né? 99% do livro é passado lá, e ela se sai muito bem, apesar das dificuldades do idioma, apesar das dificuldades da vidinha dela, que é muito pequena aqui no Brasil, né? Ela é uma aposentada e tudo, mas ela se sai muito bem. Então, essa trilogia, apesar de falar basicamente de fazer uma brincadeira, né, de suspense com o leitor, ela também é uma literatura de questionamentos, né, de colocar situações para serem pensadas e repensadas hoje em dia, porque se a gente não tiver uma questão hoje, né, por exemplo, o nosso país hoje vive uma realidade. Se a gente não tiver condições de abordar essa realidade com o nosso jovem, como é que será o nosso futuro? Então, o pensamento crítico, o questionamento, ele tem que sempre vir a reboque de qualquer leitura. Seja uma leitura teórica até mesmo, uma leitura literária, uma leitura que não envolve grandes questões políticas nem sociais, mas que trazem à baila a importância da discussão. Então, isso tem sido um dos motivos de eu fazer literatura do jovem. Hoje em dia nós temos uma realidade literária muito duvidosa, porque a criança, por exemplo, que consome os enlatados, para ela já está pronto, já vem uma literatura pronta,
através do cinema, por exemplo, né? O cinema já traz a princesinha, traz o trono, traz o príncipe, traz a neve. E essa criança vai crescer dentro de uma realidade que não é dela, né? Então ela vai construir. E o menino também, o menino cresce com os super-heróis, cresce com os superpoderes, cresce com a princesinha também. Enfim, eles vão ser criados numa realidade que não existe e quando, na fase adulta, certamente eles vão procurar os modelos infantis, mesmo que inconscientemente. O menino vai procurar a princesinha e a menina vai procurar o príncipe, vai procurar o trono, vai procurar ganhar o trono, ganhar o príncipe, ganhar o poder, ganhar, né? E a realidade brasileira, no mercado de trabalho, é muito cruel, né? Então, ao mesmo tempo em que ela tem uma necessidade mental de atingir os seus desejos inconscientes infantis, ela vai se lançar no mercado de trabalho em que ela não vai ser uma princesa. Ela vai ter uma história muito mais de escrava, né? Porque a jornada de trabalho no Brasil é enorme, né? Então, isso cria realmente uma defasagem muito grande entre o que as pessoas pensam e a vida que elas vivem. Então, uma frustração muito grande, muitas vezes. Se elas são bem resolvidas, elas são frustradas. Se elas são mal resolvidas, são esquizofrênicas. Então, isso eu acho que precisa ser melhor avaliado. As traduções são de péssima qualidade. Aliás, eu vou contar para vocês uma história que eu acho engraçadíssima. O filho de um amigo, muito acostumado a ler livros americanos de péssima qualidade, com traduções horrorosas, uma vez eu dei de presente para ele um livro meu, olha só que desastre. E ele levou o livro para casa, depois ele me ligou e falou assim, mas eu nunca li uma coisa tão esquisita como essa. Eu falei, não é possível. E aí eu fiquei pensando, não, realmente ele é um garoto acostumado com traduções. E a linguagem literária de um escritor brasileiro é uma linguagem solta, livre, uma linguagem artística, poética, que trata das questões, mas de uma forma lúdica, bonita, elegante. E aí nós nos encontramos, eu e ele, começamos a conversar sobre o tipo de literatura que ele havia consumido até então e por que ele ficou tão abalado com o meu livro. Depois de muito conversar, eu comecei a mostrar para ele da dificuldade que ele estava tendo em ler o livro a partir de uma construção literária anterior muito deficiente. Eu sei que depois a gente riu muito com essas histórias todas e ele realmente passou a ler livros de autores brasileiros, o que foi para mim uma vitória. Então eu acho que nós precisamos, o professor principalmente, né, precisa realmente reavaliar que qualidade literária ele está adotando em sala de aula. Qual o livro que realmente, se ele leu realmente o livro antes de adotar em sala de aula, ou simplesmente consumiu aquilo que a editora levou para ele, ou um release, ou um catálogo. Não. Se ele leu realmente o livro, se esse livro tem qualidade literária, se esse livro aborda questões de interesse, do nosso país, da nossa cultura, da nossa realidade. Então, exatamente isso que eu queria iniciar em termos de conversa, de bate-papo. O meu site, elianegane.com, vocês todos podem acessar. Eu vou adorar se vocês começarem uma interlocução a respeito da educação e da literatura infanto-juvenil. Vai ser ótimo. Inclusive, nós estamos com uma promoção muito boa para os professores. Os 100 primeiros professores que enviarem um pedido vão receber, através do site, vão receber gratuitamente um livro meu autografado.
eu coloco no correio, o professor não tem gasto nenhum. E isso é importante até mesmo para a gente começar uma interlocução a respeito da literatura infanto-juvenil, o que tem sido feito, o que tem sido consumido e como que a gente pode melhorar na sala de aula a qualidade literária dos livros, em casa a qualidade literária dos livros que são lidos e consumidos pela família e também os papos que os pais têm com os seus filhos a respeito da história do nosso país. Então fica aqui o recado e também o meu agradecimento, porque todo o sucesso que eu conquistei na minha vida literária, esse sucesso dependeu muito de vocês, né? Da criança, do adolescente que sempre gostaram dos meus livros, mas também dos professores e dos pais. Os professores porque adotaram os livros, os pais porque compraram os livros. Então eu agradeço imensamente a vocês por sempre ter me acolhido a minha literatura e me tornado uma escritora da qual eu me orgulho muito. Então é isso, gente. Está dado o recado. Obrigada a todos e até mais.